Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos à live do Papo Glaucoma. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro dessa sexta-feira. Oi, Elane, Valdirene, tudo bom, pessoal? Regiane, bem-vinda. Nessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia de catarata. Eu vou, na verdade, fazer uma sequência de duas lives falando sobre recuperação de pós-operatório, que é um tema que muita gente tem me mandado pergunta, então é sinal de que eu tô falando pouco sobre isso. Hoje eu vou falar sobre a recuperação da cirurgia de catarata. Vou acabar falando um pouquinho também sobre as cirurgias minimamente invasivas para o glaucoma, porque são temas muito relacionados. E na semana que vem a gente vai falar sobre a recuperação pós-operatória da TREC, da trabeculectomia. Então, como são cirurgias que têm um pós-operatório muito diferente, eu dividi em duas lives separadas, a primeira hoje e a próxima na semana que vem. Enquanto vocês vão entrando, eu vou me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e eu estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e, com isso, enxergando pela vida toda. Pessoal que está chegando agora, bem-vindos, Carla, Camis, Raquel. Vamos lá então entrar no nosso tema. Vamos seguir a nossa rotina normal de live. Eu vou falar 10 minutinhos sobre o tema para dar uma explicação geral sobre o assunto e depois eu começo a responder as dúvidas de vocês. Lembrando que hoje eu só vou responder as dúvidas sobre esse tema de pós-operatório e quem tem dúvidas sobre outros assuntos pode mandar na caixinha de perguntas ou então guardar para a live de tema livre. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre a recuperação da cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata ela tem algumas particularidades que fazem com que ela tenha um repouso um pouquinho mais prolongado do que muitas outras cirurgias, mas que é uma recuperação bastante tranquila. Em termos desse repouso, a grande exigência que a gente faz é do repouso de atividade física. Então não vai poder ficar pegando peso, fazendo esforço, indo para academia. E por que isso? A cirurgia de catarata com a técnica mais moderna, que é o que as pessoas conhecem como laser, mas que na verdade é um aparelhinho de ultrassom, essa técnica mais moderna a gente chama de facoemulsificação. Essa é uma técnica em que a gente não dá ponto no olho. Isso significa que por não levar ponto, a sua recuperação de visão ela é muito mais rápida, a gente consegue tirar a necessidade do óculos, então é excelente em termos de recuperação que a cirurgia não leve ponto. Mas, por outro lado, como a cirurgia não leva ponto, o seu repouso tem que ser rigoroso, porque é diferente, por exemplo, de outros tipos de cirurgia. Por exemplo, tem gente que opera barriga, cirurgias grandes, e que fazem menos repouso do que uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia que tem uma recuperação tão rápida. Mas agora vocês entenderam a importância desse repouso prolongado. É porque a cirurgia não leva ponto. Inclusive, a lente intraocular que a gente usa na cirurgia de catarata, ela também não costuma levar ponto. Então, a gente precisa de um repouso um pouquinho mais prolongado para dar tempo do olho fazer esse trabalho de cicatrização. Quando eu falo repouso um pouquinho mais prolongado, de que eu estou falando? Atividades comuns de dia a dia, como lavar uma louça, ir no mercado, carregar uma sacola de mercado um pouquinho mais pesada, isso daí a gente pede em torno de uma semana de repouso. Então, para as atividades mais leves, uma semana. Mas para as atividades maiores, por exemplo, ir para academia, arrastar um móvel para fazer uma faxina maior, esses esforços maiores, a gente pede um mês de repouso. Então, a pessoa tem que se
programar um pouquinho para fazer a cirurgia, porque um mês de repouso realmente é um tempo um pouquinho prolongado. Mas é só para essas atividades maiores. Atividades mais leves a gente vai liberando aos pouquinhos. Então, uma caminhada, muitas vezes com 2 semanas de cirurgia já dá para fazer uma caminhada. Agora, a academia realmente demora um pouquinho para a gente liberar por conta disso de não levar ponto. E esse repouso é essencial para o bom resultado da cirurgia. Agora, tem um ponto que muita gente confunde quando eu falo de repouso pós-operatório. Os pacientes acham que é repouso de visão, de não usar o celular. Não é isso. Atividades visuais não tem nenhuma restrição no pós-operatório. Você vai poder, a Dilma está perguntando aí de assistir TV, vai poder assistir TV, vai poder usar o celular, vai poder ler um livro. É claro que pode ser que esteja um pouquinho embaçado nos primeiros dias, porque é o tempo normal de recuperação. A visão demora em torno de 5 dias, 1 semana mais ou menos para ficar uma visão bem limpinha. Então, nesses primeiros dias você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas o que estiver dando para fazer, não tem problema. Se está enxergando tranquilo no celular, sem incômodo, pode usar, porque o repouso não é de visão. O repouso ele é de esforço físico, tá? A outra questão que muita gente tem dúvida e que rola até alguns mitos relacionados a isso é a higiene no pós-operatório. Quando você faz a cirurgia, geralmente no dia você vai ficar ou com um curativo que parece um band-aid, mas que é grande, ou então com um protetorzinho de acrílico, que é que nem uma lente de óculos transparente e que tampa o olho. A vantagem do protetorzinho de acrílico é que dá para você enxergar por ali, o curativo, o olho fica tampado, mas esse olho tampado é só por algumas horas. Enquanto o olho estiver tampado, você não vai lavar o rosto para não molhar o curativo. Mas esse curativo a gente normalmente tira ou no mesmo dia da cirurgia, depois de umas 6 ou 8 horas mais ou menos, ou então no dia seguinte. Depois que tirou o curativo, você já pode lavar o rosto, lavar o cabelo normalmente. Um grande mito que os pacientes têm é essa coisa de não poder lavar o cabelo depois da cirurgia. Pode lavar normalmente. É só tomar o cuidado de não deixar escorrer nenhum produto para o olho. Inclusive, para lavar o rosto, o que eu normalmente recomendo para os meus pacientes é lavarem o rosto com shampoo de bebê, aquele shampoozinho neutro que a gente usa para dar banho em bebê, porque aí mesmo se cair no olho não vai irritar. Então, após a cirurgia, esse shampoozinho ele é ótimo para lavar o rosto. Pode lavar o rosto inteiro com ele. É claro que não vai ficar esfregando o olho, vai lavar com delicadeza, tá? E aí o shampoozinho, mesmo se entrar no olho, não vai ter problema, porque é um shampoo neutro e que não é irritativo. Outro ponto importante do pós-operatório é respeitar a receita dos colírios. E isso é uma coisa que, para quem tem glaucoma, é um ponto que é um pouquinho problemático. Por quê? Vocês, com certeza, quem acompanha aqui já me viu várias vezes falando da contraindicação do uso de corticoide para quem tem glaucoma. Mas quando a gente diz que um medicamento é contraindicado, isso não quer dizer que ele é absolutamente proibido. O que isso quer dizer é que a gente deve evitar usar. Ó, a minha cachorra começou a latir antes da hora hoje. A live mal começou e ela já está querendo encerrar. Mas vamos lá. O colírio de corticoide, ele é uma contraindicação, ele deve ser evitado, mas tem situações em que ele é essencial. E uma dessas situações essenciais é no pós-operatório de qualquer cirurgia. Toda vez que a gente faz qualquer cirurgia no olho, a gente usa corticoide no pós-operatório e precisa usar. Ele é obrigatório para sua boa recuperação, tá? Agora, é claro que a gente precisa acompanhar essa pressão, usar o mínimo possível de corticoide, mas tem que usar. Por que eu tô frisando isso? Porque eu recebo muita mensagem de gente que operou e me manda mensagem desesperado, dizendo: ai meu Deus, meu médico passou errado, ele passou corticoide, mas eu tenho glaucoma, não posso usar. Gente, não tem nada de errado na receita do pós-operatório, tem que usar corticoide obrigatoriamente, mesmo em quem tem glaucoma.
certo? Então, em termos de colírio, o que a gente usa normalmente no pós-operatório da cirurgia de catarata? A gente usa um antibiótico, um corticoide e um anti-inflamatório. Então, são 3 medicações. Às vezes a gente junta o corticoide e o antibiótico no mesmo frasquinho de colírio. Então pode ser que sua oftalmo te passe 2 colírios, se tiver o antibiótico e o corticoide junto, pode ser que sejam 3, se ela preferir usar separado. Então você vai usar em média 2 ou 3 colírios nesse período de recuperação, em torno de 20 a 30 dias mais ou menos, e tem que seguir a receita bonitinho. Além desses colírios, você vai usar as suas medicações do glaucoma. Então, os colírios do glaucoma que a gente já usa normalmente, a gente vai manter os colírios do glaucoma e mais os do pós-operatório. Exceção para isso é se junto com a cirurgia de catarata, se você fez um procedimento para tratamento do glaucoma também. Então, se você juntou a sua cirurgia de catarata com uma cirurgia de glaucoma, às vezes a gente já tira nesse primeiro momento o colírio, às vezes a gente vai tirando aos pouquinhos conforme a pressão vai baixando, então aí varia muito caso a caso. Mas se você operou só a catarata e não operou o glaucoma, tem que seguir usando os colírios do glaucoma normalmente, inclusive no próprio dia da cirurgia. Eu entrei agora então num assunto que eu vou explorar um pouquinho mais, que foi sobre as cirurgias de glaucoma junto com as cirurgias de catarata. A gente tem possibilidade de juntar tanto as técnicas mais modernas, que são as cirurgias minimamente invasivas, quanto a TREC, que é a cirurgia mais tradicional do glaucoma. Independente de qual técnica seja, dá para fazer junto com a cirurgia de catarata. A TREC vai ser tema para a live da semana que vem. Agora, as cirurgias minimamente invasivas, a gente tem no Brasil 3 disponíveis, que são o iStent, o Kahuck e o GAT. Quem não está acostumado com esses palavrões, tem vídeo sobre essas cirurgias lá no YouTube do Papo Glaucoma, então vai lá depois para assistir sobre as cirurgias minimamente invasivas. Essas são cirurgias que a gente pode fazer junto com a cirurgia de catarata, sem aumentar o risco da cirurgia e sem dificultar a sua recuperação de pós-operatório. Então, tudo que eu falei aqui de repouso para a cirurgia de catarata também vale para as cirurgias de iStent, para a cirurgia de GAT e para a cirurgia de Kahuck. Então, são todas técnicas cirúrgicas que têm uma recuperação bastante rápida e que o foco do repouso é esse foco em evitar esforço físico, tá, pessoal? Bom, vamos lá começar a responder as dúvidas de vocês. Quem perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação vai estar no YouTube para vocês assistirem. Atenção que não vai ficar gravado aqui no Instagram, mas quem perdeu o começo pode ir no YouTube amanhã para assistir o começo da live. Vamos lá para as perguntinhas. Quem quiser mandar pergunta sobre pós-operatório, pode mandar ou aqui no chat, ou então pode mandar no balãozinho de perguntas que tem aqui embaixo no cantinho da tela de vocês. É esse balãozinho com a interrogação. Vamos lá. Deixa eu começar a achar as dúvidas. Opa, minha internet caiu um pouquinho e eu voltei. Me confirma, pessoal, se vocês estão me vendo e me ouvindo de novo aqui. Voltou. Obrigada, Regiane. Eu estava falando agora nessa parte que travou, eu estava avisando para o pessoal que chegou depois que a live vai ficar gravada amanhã no YouTube. Então, quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar lá a live no YouTube para vocês assistirem. Vou começar agora a responder as dúvidas de vocês sobre os pós-operatórios. Então, quem quiser mandar pergunta, manda no balãozinho aqui embaixo, esse balãozinho com a interrogação, ou então pode mandar aqui no chat mesmo. Eu vou voltar aqui porque eu vi que teve gente que mandou pergunta antes. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cadê?
Eu vi alguém perguntando, eu não tô achando. Ah, achei, a Débora. Ela perguntou sobre pelo de gato. Então vamos lá, pós-operatório, para quem tem bichinho de estimação em geral, tá? Quais os cuidados de ter? Evitar pegar no colo, principalmente se for um bichinho grande, porque aí é um baita de um esforço. Imagina, levantar 10, 15 quilos é muito esforço. Então não vai pegar o bichinho no colo, tá? Evitar também cuidado muito próximo com o rosto. E isso vale tanto para um animalzinho quanto para um bebê, porque eles não entendem, não sabem, e aí esbarra no olho, então pode ter algum acidente. Então, quem tem bichinho de estimação não vai pegar no colo e vai evitar o contato próximo com o rosto, tá? Agora, não tem problema ter o bichinho no mesmo ambiente, até porque se o seu medo é de alguma infecção, você já vai estar usando de rotina um colírio de antibiótico. A gente passa para todo mundo quando opera um colírio de antibiótico, que é um antibiótico excelente. Então você já vai estar protegida desse ponto de vista de infecção. Então o cuidado que tem que ter é mais irritativo mesmo, de não cair um pelinho e dar uma coceira, uma alergia. Então é só evitar o contato próximo com o rosto, já é suficiente, certo? A Raquel tá contando aqui que o pai dela vai operar catarata e glaucoma no dia 5, que ele tá preocupado, tá com medo, e ela tá perguntando se o pós-operatório da cirurgia conjunta é igual. Raquel, depende de qual a técnica que ele vai usar no glaucoma. Se for a TREC, é um repouso bem mais rigoroso e uma quantidade bem maior de colírios do que isso que eu tô falando aqui. Ele vai operar dia 5, então vai dar tempo de você assistir a live da semana que vem, que vai ser sobre a TREC. Agora, se a cirurgia que ele vai fazer, se é uma cirurgia considerada minimamente invasiva, então o repouso dele vai ser igualzinho tudo isso que eu tô falando aqui, tá bom? A Rosa perguntou se é verdade que diminui o grau na cirurgia de catarata ou é mito. Vamos lá, excelente pergunta. Quando a gente tira a catarata, a gente aspira a catarata de dentro do olho, ela é a lente natural do olho, que envelheceu. Então, se a gente tirou a lente natural, a gente precisa colocar uma lente artificial no lugar dela. Essa lente, ela leva o seu grau. Então, a gente consegue, muitas vezes, corrigir o grau e dar uma independência do óculos com a cirurgia de catarata. Agora, isso depende de muitos fatores. Por exemplo, depende do seu grau. Alguns graus a gente consegue corrigir com qualquer lente. Outros graus, como o astigmatismo, por exemplo, a gente precisa de lentes especiais para essa correção. Tem como corrigir, mas não é com qualquer lente. Precisa de uma lente específica para essa correção de grau de astigmatismo. Outra questão são os graus de perto. As lentes que corrigem os graus de perto, elas são contraindicadas para enorme maioria das pessoas com glaucoma. Então, em geral, quando a pessoa tem glaucoma, a gente costuma corrigir o grau de longe para a pessoa ficar sem óculos para andar na rua, para ver televisão. E aí o de perto, a gente, na maioria dos casos, a gente costuma deixar o grau de perto. Então, a pessoa ainda usa geralmente um óculos de leitura. Tem algumas maneiras de tentar fugir disso, mas aí é uma avaliação muito caso a caso mesmo, porque a escolha dessas lentes, ela é individual. Então, a gente escolhe uma lente específica para cada paciente, dependendo dos exames de pré-operatório e dependendo também desse desejo de não usar mais óculos. Agora, é importante ressaltar que esse objetivo de não usar óculos é uma questão estética, e a gente só tem esse objetivo se a gente vai operar só a catarata ou então junto com uma cirurgia minimamente invasiva. Se for uma cirurgia tradicional de glaucoma, ou a TREC ou o tubo, nesses casos a gente não consegue tirar a necessidade do óculos, certo? Vamos lá para a próxima dúvida, então.
A Luana Santos, ela tá falando aqui, doutor, eu percebi que fiquei meia caolha. É normal essa sensação após a cirurgia de catarata junto com a TREC? Vamos lá. Quando a gente faz qualquer cirurgia no olho, tem duas coisas que interferem um pouquinho na pálpebra. Uma é a anestesia. Quando é anestesia só de colírio não faz diferença, mas quando é anestesia de injeção, essa anestesia tende a dar uma quedinha na pálpebra. A outra questão que interfere é que para a gente operar, você não pode fechar o olho, óbvio. Então, a gente usa um aparelhinho que a gente encaixa ele na pálpebra e aí ele fica assim, ó, segurando a pálpebra, para mesmo se você piscar, o olho não fechar e a gente conseguir operar. Acaba que esse aparelhinho dá uma forçadinha na pálpebra. Então pode acontecer de depois de qualquer cirurgia, esse músculo da pálpebra ele ficar um pouquinho esgarçado e aí a pálpebra dá uma caidinha. Geralmente isso é uma coisa muito leve e que não incomoda a grande maioria das pessoas, mas tem pessoas que se sentem mais incomodadas com isso. E aí uma das possibilidades foi a pergunta de outra pessoa que eu não vou achar o nome, que é da blefaroplastia, que é a cirurgia que tira esse excessozinho de pele frouxa aqui. Nossa, agora que eu puxei me deu até vontade de fazer, porque veio um monte de pele, viu? Mas a blefaroplastia, ela tira essa pelezinha aqui e dá uma subidinha na pálpebra. Então, existe essa possibilidade, aqui o Juraci perguntando, existe essa possibilidade de fazer uma cirurgia de blefaroplastia depois para essa correçãozinha estética da pálpebra, mas reforçando que a enorme maioria das pessoas não tem uma queda significativa, não, e não se sentem incomodadas com isso, mas tem gente que não se sente confortável com a estética depois, e aí tem essa opção de fazer a blefaroplastia na sequência. A Elane perguntou sobre outras questões da recuperação. Sol, calor, dirigir no sol, cozinhar, faz diferença? Faz sim, Elane, mas nos primeiros dias, tá? Essa é uma recuperação que é relativamente rápida. Agora, na primeira semana, a gente pede para não ficar em cima de nada muito quente. Então, não ficar em cima do fogão fazendo comida. O sol é uma questão mais de conforto, tá? O sol, ele não faz mal para a tua cirurgia, mas ele vai te deixar incomodada. É por isso que a gente indica normalmente, nos primeiros dias, usar um óculos de sol para te dar conforto. É como se com a catarata você estivesse dentro do túnel. Sabe quando a gente está no carro dentro do túnel, no escurinho, e de repente quando sai do túnel vem aquela luz toda e a gente fica muito incomodado? É a mesma coisa. A catarata, ela não deixa a luz entrar por completo no olho. Então, é como se a gente estivesse no túnel escuro. E aí, quando a gente opera e tira a catarata e vem aquela luz toda, é desconfortável, mas isso é uma coisa dos primeiros dias. Então, a gente resolve isso com óculos de sol. E aí, aos pouquinhos, conforme a pessoa vai se sentindo confortável, a gente vai tirando esse óculos de sol e vai habituando novamente com a claridade. Geralmente, em torno de uma semana, a pessoa já está muito bem habituada, tá? A Regiane perguntou se pode ler, se pode fazer bordado. Então, é o que eu falei no começo. Repouso visual não tem. Pode fazer. Mas talvez você tenha um pouquinho de dificuldade nos primeiros dias por conta do embaçamento da visão e também por conta da mudança de grau. Porque como a lente da cirurgia vai levar um grau, o teu grau depois da cirurgia, ele não é mais o mesmo de antes. Então, o óculos antigo que você tem, às vezes ele até quebra um galho, mas ele não vai ficar muito bom, não. Então, às vezes, o não poder fazer essas atividades é mais por não ter um óculos no grau adequado. Mas se tiver dando para enxergar, pode fazer sim, porque não tem repouso de visão. É repouso de esforço físico, tá? Vamos lá para a próxima dúvida. A Juliana fez uma excelente pergunta. Quanto tempo depois da cirurgia a pessoa pode voltar a dirigir? Excelente pergunta. Vamos lá. Eu vou falar aqui para a carteira da maioria das pessoas, que é a carteira B, que é a carteira de carro de passeio, tá? Regra para
carteira de caminhão, de ônibus profissional é outra. Mas para a maioria das pessoas que tem carteira B, carro de passeio, a regra do Detran é que para dirigir você precisa ter um olho com 100% de visão. Então, se o olho que não foi operado tiver com 100% de visão, pelo Detran, você pode dirigir até mesmo no dia seguinte da cirurgia, mesmo que esteja com o olho operado bem embaçado, tá? Desde que o outro olho esteja enxergando bem. Agora, eu sempre faço uma ressalva para os meus pacientes que não é a mesma coisa dirigir com um olho só para quem está habituado a dirigir com os dois. Então eu recomendo esperar um pouquinho mais ou menos em torno de 5 dias a uma semana mais ou menos. Mas depende muito do conforto que a pessoa está sentindo e de como está aquela recuperação, porque nunca é igual para todo mundo, né? Essa média que eu dou de 5 a 7 dias é para as pessoas que demoram mais, mas tem pessoas que com 2 dias de cirurgia já recuperaram a visão por completo e aí não tem por que a gente colocar restrições para dirigir, tá? Então vai muito de como tá a tua recuperação e de como você está se sentindo confortável para dirigir. Muita gente perguntou aqui sobre leitura, que eu já respondi. A Vera Matos pergunta se a iridotomia é considerada uma cirurgia. Não, Vera, a iridotomia é um procedimento que a gente chama de ambulatorial, que é um procedimento feito no consultório mesmo. Então, iridotomia não tem repouso, nada disso, tá? A Virgínia perguntou se quem tem glaucoma pode operar a catarata. Pode, mas é claro que tem que ser avaliado caso a caso essa indicação para saber se a indicação é de operar só a catarata, de operar a catarata e o glaucoma juntos. Então o que eu sempre recomendo é que quem tem glaucoma, se precisa operar a catarata, antes disso procura uma especialista em glaucoma para ver se o melhor é fazer só a catarata mesmo ou se é melhor juntar algum outro procedimento. Deixa eu encontrar aqui a próxima dúvida. A Patrícia perguntou se quem tem glaucoma pode fazer a cirurgia refrativa de miopia e astigmatismo. Patrícia, a cirurgia refrativa, que é o laser para correção de miopia, não é recomendado para quem tem glaucoma. É uma cirurgia que dificulta o controle do glaucoma, tá? A Juliana pediu para eu falar sobre tubo. Juliana, a recuperação do tubo é praticamente a mesma que a recuperação da TREC. Então, assiste a live da sexta-feira que vem, que tudo que eu falar sobre pós-operatório de TREC vai valer sobre o pós-operatório do tubo também. Tá dando nosso horário aqui, pessoal, então eu vou procurar mais uma perguntinha para responder. Deixa eu ver aqui. A Regiane perguntou depois de quanto tempo depois da cirurgia que já pode fazer um óculos novo. Geralmente, Regiane, em torno de 1 mês de pós-operatório. Porque nesse primeiro mês vai acontecer muita variação de grau. Então, mesmo que sua visão já esteja muito boa, ainda pode ser que tenha alguma mudançazinha de grau. Então, geralmente a gente espera em torno de 1 mês do último olho que operou para fazer um óculos novo, se precisar de óculos, né? Tem casos que não precisam. Tá todo mundo falando aqui da minha cachorrinha que tá fazendo um escândalo hoje. É a Pipa, quem não conhece é a Pipa. De vez em quando ela aparece aqui para dar um oi. Hoje ela tá fazendo só barulho mesmo. Pessoal, eu vou encerrar aqui que a gente já deu meia hora de live já, então já deu nosso tempo. Quem tiver mais dúvidas que eu não respondi, porque eu vi que teve algumas outras perguntinhas aí que eu não respondi, quem eu não respondi, manda na caixinha de perguntas, ou então na live de perguntas e respostas que vai ter, essa vai ser daqui a 2 semanas. Então, semana que vem a gente vai falar sobre pós-operatório do glaucoma e daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre tema livre, perguntas e respostas para vocês tirarem as dúvidas que quiserem. Quem perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, está no YouTube. A gente tem mais encontro toda quarta-feira no YouTube também. E todo dia aqui no Instagram eu tô aparecendo por aqui. Então, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Não se esqueçam de
seguir aqui no Instagram e no YouTube também, se inscrever, para a gente manter o glaucoma de vocês bem controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijos e até semana que vem.